Próximo Pimba, Bruno Ramos do R$10. O que acontece se a Ucrânia não consegue mais deter a Rússia? O fato da Ucrânia ter movido a opinião pública do mundo teria alguma influência neste resultado? Vamos lá, eu acho que se o governo cair, e vamos imaginar essa frase, o governo cair, com vários sentidos. Isso tem vários significados. O que é o governo cair? O significado mais óbvio é Zelensky foi morto, o governo ficou acéfalo, Kiev foi inteiramente tomada. O que vai acontecer? Aí é a pergunta. A Rússia vai ocupar a Ucrânia? Eu não creio que seja a intenção da Rússia ocupar a Ucrânia. Ocupação de um país é uma coisa que dá muito trabalho, gasta muito, é complexo você manter aquilo ali militarmente ocupado. Hoje existem diversas facções dentro da Ucrânia, dentro da própria guerra. Então, por exemplo, quando a propaganda russa alega que existem a Ucrânia é neonazista. É óbvio que isso é um exagero propagandístico, mas existem grupos neonazistas na Ucrânia. Isso é um fato. Você tem o famoso batalhão Azov, que ele é neonazista, todo mundo sabe disso. Então, esses grupos existem. E existe de tudo. Você tem tudo lá. Você tem os mais variados grupos, com as mais variadas ideologias, armados até os dentes, numa situação de guerra, com o governo fragilizado. Então, para a Rússia manter um país desse, eu acho que isso seria extremamente custoso. O que para mim, a Rússia faria se ela vencesse a guerra? Ela ia tentar influenciar a subida de um governo que fosse pró-russo. Então, basicamente, eu acho que essa seria a tentativa. Né? E permitir com que o governo da Ucrânia, veja só, permitir com que o governo da Ucrânia restabeleça a ordem no país. Porque a ordem no país ela não vai ser só colapsada pela invasão russa. Ela vai ser colapsada pelas medidas desesperadas que foram tomadas em função da invasão russa. Em especial, o Zelensky tomou duas medidas absolutamente desesperadas. Abriu as fronteiras do país para mercenários, vêm do mundo inteiro lutar lá, em favor da Ucrânia, e declarou, não sei se ele fez, mas acho que já fez, a abertura dos presídios para criminosos se alistarem em batalhões ucranianos lutando a favor da Ucrânia. São duas medidas muito desesperadas. Está abrindo o país para mercenários e está abrindo os presídios. Então, por que o cara fez isso? O cara fez isso porque a situação é desesperadora. E ele está tomando medidas desesperadas. Só que isso enfraquece a estrutura de poder. Um dos pilares do Estado moderno é o famoso monopólio da violência, como já ensina Max Weber. O Estado moderno tem um monopólio da violência. Então, dentro de um território cuja soberania é exercida por um Estado moderno, não pode haver facções que disputam com esse Estado. Por exemplo, qual é um dos maiores problemas do Brasil? A presença de facções criminosas ligadas ao narcotráfico. E regiões inteiras do Brasil onde a polícia não vai, onde o Estado não vai. Isso é um sinal de quê? Sinal de debilidade do Estado naquilo ali. No caso de uma situação de guerra, isso é pior, porque você pode ter uma debilidade geral do Estado, ou seja, vários grupos paramilitares reivindicando um monte de coisa. Talvez esses grupos, por exemplo, se juntem e resolvam fazer um pedaço lá da Ucrânia que é deles e tomar aquele pedaço. Nunca se sabe. Então, eu acho que teria isso. A opinião pública do mundo... A opinião pública do mundo tem influência, mas não é tanta. Vai depender do resultado material, eu acho. O que você acha, Beraldo? Não, acho que é por aí mesmo. A estratégia de solução que agrade aos russos só pode ser a ascensão de um governo que apoie a Rússia e que mantenha ali a garantia de que a Ucrânia não entrará nem para a União Europeia e nem para a OTAN. E eu acho que esse é o caminho para que a Rússia recue, ou se ela, enfim, efetivamente não tiver fôlego para seguir nessa guerra mediante as sanções que foram colocadas, ela vai perdendo força, e aí, se ela perder força e isso ficar claro, pode ser que os Estados Unidos e as forças aliadas se disponham a entrar militarmente nesse conflito, mas eu acho que isso vai ser assim a última das últimas instâncias.